Você provavelmente já teve ou tem o sonho de ter uma casa própria. Afinal, essa é a cultura do nosso país. Você praticamente já nasce com todo mundo ao seu redor falando que você tem que conquistar a sua casa própria. Seus pais, seus avós, familiares e até os seus amigos sempre te falaram que você deve ir atrás do seu imóvel próprio. Mas será que essa cultura realmente é o que vai mais trazer benefícios financeiros para você? Ou será que é melhor morar de aluguel ao invés de comprar o seu imóvel? Qual dessas escolhas vai mais colocar dinheiro no seu bolso? É isso e muito mais que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou o criador do site Poder do Investimento. Hoje eu vou te mostrar o que compensa mais: ter o seu imóvel próprio ou morar de aluguel. E aqui eu vou comparar duas situações. A primeira, que você tem um dinheiro para comprar um imóvel à vista, está pensando entre comprar esse imóvel ou investir seu dinheiro e morar de aluguel. Ou então que você tem a parcela do financiamento e está em dúvida entre financiar ou morar de aluguel. Eu vou abrir aqui uma planilha que calcula exatamente qual que é o benefício do financiamento e qual que é o benefício de estar morando de aluguel e investindo esse dinheiro. Eu já te adianto que não há uma regra. Vão ter algumas situações em que vai ser melhor financiar e outras que vai ser melhor realmente morar de aluguel. Eu vou te mostrar exatamente o porquê no vídeo de hoje. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Sem mais delongas, vamos bem direto ao ponto. Então a gente vai ter que considerar aqui alguns fatores. E eu sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu falo aqui, porque é muito difícil a gente mudar uma cultura. Isso é algo que vem sendo construído há muitos e muitos anos. Você nasce escutando isso, porém abre um pouco a sua mente aqui que você vai entender exatamente o que eu estou falando neste vídeo. Então tem 3 fatores que você tem que observar quando você vai comparar aqui essas duas possibilidades. Primeiro, a segurança, a liquidez e a diversificação. Aqui a gente está falando mais de investimento, mas que também serve para quando você vai comprar o seu imóvel. Afinal, muitas das vezes você coloca a maior parte do seu capital nesse bem, então é também um investimento. A primeira ideia que nós temos, que é bem cultural, é que ter nossa casa própria nos traz segurança. Nós temos lugar para morar, não temos que pagar um aluguel, ninguém vai expulsar a gente dali. Porém, essa ideia não é 100% verdadeira. É muito importante que você pense que também existem riscos em imóveis. Tem o risco de você comprar um imóvel e se desvalorizar, apesar dessa ideia de que quem compra terra não erra. Tem muitos imóveis que acabam se desvalorizando, ou então você acaba comprando um imóvel que tem alguns defeitos que você não sabia, infiltrações, tem que gastar em manutenções, ou então depois de alguns meses o bairro desse imóvel se torna um bairro de risco, seja por alagamento, seja por segurança pública, começa a ter muitos assaltos lá naquela região, ou então como aconteceu em São Paulo, você tem um imóvel lá e de repente no bairro do seu imóvel é onde vai ser a Cracolândia. Eu sei que parecem exemplos muito extremos, mas você tem que pensar nisso. Também há riscos na compra de um imóvel físico. Você não tem nenhuma segurança de que você vai comprar aquele imóvel e vai ser um bom investimento no final das contas. É claro que se você tem um conhecimento maior nessa área, se você é um corretor de imóveis e trabalha com isso, você sabe identificar alguns desses fatores que vão diminuir o risco. Mas imóveis não deixam de ser investimentos em renda variável, onde você nunca vai saber exatamente qual que vai ser seu retorno nessa aplicação. Outro ponto que também envolve a segurança, a gente entra também na parte da liquidez, é o seguinte: muitas vezes a gente se aperta para comprar um imóvel. A gente nem podia estar gastando aquele dinheiro, mas como é nosso sonho, como é algo muito cultural, a gente faz de tudo para ter aquele imóvel. E aí muitas pessoas acabam tendo problemas financeiros, devendo para banco, devendo para familiares, simplesmente porque tinham um sonho de ter um imóvel. Às vezes pessoas que tinham uma vida tranquila começam a ter dificuldade até de dormir à noite pelo tanto de dívida que adquire só por ter um imóvel. E aí que vem a questão: e se eu tiver uma emergência e precisar de dinheiro agora? O que eu faço com esse imóvel? Se ele é meu único investimento, meu único patrimônio? Será que você vai ter que vender todo aquele imóvel só para quitar suas dívidas, para sair dessa emergência? Possivelmente vai ser muito difícil. Não é fácil vender um imóvel, pelo menos a maior parte deles. Talvez demore até alguns meses. E muitas vezes você tem até que vender muito mais barato do que vale aquele imóvel, porque ele não tem uma alta liquidez. A liquidez é a facilidade de transformar seu patrimônio em dinheiro. A velocidade que você consegue fazer isso. No imóvel, no caso, é baixa. E outro ponto que eu acho que é o que mais pega para falar que muitas vezes não vale a pena você comprar o imóvel é a diversificação.
Muitas pessoas não têm nem o dinheiro da entrada direito. Pega empréstimo para dar aquela entrada, ainda pega o financiamento de 30 anos que nem sabe se vai conseguir pagar, vai ter que se virar ali para pagar aquele financiamento. E se você parar para pensar, aquele vai ser o único patrimônio dessa pessoa. Você está colocando mais dinheiro que você tem, muito mais, porque você está financiando, pegando dinheiro emprestado em um único ativo. Do ponto de vista de investimentos, isso não faz nenhum sentido. Quando nós vamos comprar ações, nós não compramos apenas uma ação. Vou colocar todo o meu capital em uma ação, ainda pegar empréstimo para colocar naquela mesma ação. Não, eu não faço isso. Eu vou comprar várias ações para eu ter um risco diluído. E aí que vem essa questão da segurança. Às vezes você vai lá, está doido para comprar um imóvel porque é o seu sonho, porque é algo cultural. Coloca todo o seu capital e mais um pouco em um único ativo e esse ativo dá errado. Você começa a ter problemas com esses imóveis, o preço dele começa a cair, você tem alguma emergência, você tem que vender ele, você vai vender ele mais barato. Isso pode realmente arruinar a sua vida financeira. Por isso que, se você tem muita vontade de ter um imóvel, eu digo para que você faça isso de forma mais consciente e nos momentos certos. Tem ajuda de algum especialista, porque se você colocar todo o seu capital em um único imóvel, independente do imóvel que for, você vai estar correndo um alto risco. E outra coisa que faz com que hoje eu não tenha vontade de ter um imóvel próprio, e possivelmente vou demorar bastante para comprar o meu, é a questão da liberdade geográfica. Se você ainda é novo, está começando seu trabalho agora, eu não vejo nenhum sentido para que você tenha um imóvel próprio. Porque muitas das vezes as oportunidades que aparecem estão em outros locais, outras cidades, outros estados. Se você tem um imóvel próprio, você se prende muito a um local. Isso pode te atrapalhar a evoluir na sua carreira. Ah, Pedro, mas se eu for mudar, eu vou lá e alugo o meu imóvel. Beleza, essa é uma opção. Mas quanto tempo você demora para alugar esse imóvel? Será que o inquilino que você vai escolher é alguém confiável? Ou será que ele vai acabar só danificando seu apartamento? Quem tem vários apartamentos para alocação sabe como isso acontece. A questão é que ele tem vários, ele tem uma diversificação. Então, se você tem 20 apartamentos por aí, beleza. Se um ou dois ou três ficarem vagos ou der problema com algum inquilino, você está tranquilo, porque os outros vão pagar esse prejuízo. Se você tem apenas um único imóvel, isso vai mais trazer dor de cabeça do que algum resultado financeiro. Inclusive, vamos falar dessa parte financeira. O que é mais viável financeiramente do ponto de vista de investimento? Será que é melhor eu comprar aqui um imóvel à vista ou então morar de aluguel, caso já tenha esse valor todo, antes de falar do financiamento? Então, primeiramente, nós vamos ter que entender o valor do imóvel, vamos supor que seja 500 mil reais e eu tenho esse dinheiro, e o valor que eu pagaria de aluguel ou então que eu receberia de aluguel. E aqui que está a grande questão. A grande parte dos imóveis tem um aluguel de no máximo 0,4% do seu valor. Então, por exemplo, esse imóvel aqui, ele teria um aluguel de 2 mil reais em média. Esse 0,4% é que a gente chama de cap rate. Quanto mais alto o valor do imóvel, geralmente menor é o cap rating dele. De forma que se você for comprar um imóvel mais barato, talvez até valha a pena comprar assim à vista. Mas, de forma que se o imóvel for bem barato, pode ser até que o aluguel compense aqui, comprar ele para alugar. Mas ainda daquela questão da diversificação. Se tem apenas um único imóvel, tem muita chance de ter dor de cabeça. A questão aqui é o seguinte, você está tendo um retorno de 0,4% ao mês nesse imóvel. Enquanto, se você investir seu dinheiro, pelo menos atualmente, você consegue 1% ao mês. Inicialmente, aqui já fica muito claro que investir só pelo aluguel valeria mais a pena se tivesse valor à vista. É claro que aqui entra muito a valorização do imóvel. Se eu tenho um imóvel que vai valorizar muito, pode ser que valha até mais a pena realmente comprar esse imóvel. Mas aí que entra o conhecimento. Se você está entrando agora nesse mercado, não entende nada de imóvel, só tem o sonho de ter uma casa própria e tem esse valor para pagar à vista, muitas vezes vai valer mais a pena que você invista esse dinheiro. Com esses 500 mil aqui, investindo a 1% ao mês, você teria 5 mil reais ao mês. Você poderia pagar o seu aluguel, sobraria 3 mil reais, que você poderia estar investindo aí futuramente com capital maior, você poderia comprar esse imóvel sem ter que desfazer de todo o seu patrimônio, sem ter que colocar todo o seu dinheiro em um único lugar. Mas agora vamos para o assunto principal do vídeo. O que vale mais a pena? Financiar ou alugar? Porque o que eu já vi de post no Instagram mostrando que vale mais a pena investir o valor à vista do que ter aluguel foi vários. E sempre tem um comentário, mas isso aí é para quem tem esse dinheiro à vista, mas para financiar é melhor financiar do que alugar. Será mesmo? Vamos dar uma olhada aqui agora, uma tabela bem completa. Então nós temos duas formas de financiar um imóvel. Nós temos a tabela saque e a tabela price. E o que vai mandar aqui no que vale mais a pena é a diferença entre a parcela do financiamento e do aluguel.
Essas tabelas aqui seriam a forma de juros, tá? Na tabela saque, nós temos uma parcela regressiva, então você vai pagar um valor mais alto no primeiro mês, depois vai diminuindo esse valor, e uma amortização fixa. Enquanto na tabela price a gente tem uma parcela constante e uma amortização crescente. E geralmente as pessoas optam pela tabela price porque tem maior facilidade de aprovação. Então nessa planilha vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você quer comprar um imóvel de R$500 mil. O CET é todos os juros que você vai pagar nesse financiamento. Esse seria o custo efetivo total, que hoje está na média de 11,2%. E geralmente as pessoas dão uma entrada de 20%, que é o mínimo. Então coloquei o mínimo aqui, que seria 100 mil. E o número de meses, o máximo, seria 30 anos, que é o que geralmente as pessoas optam. E o preço do aluguel, como eu falei, vai ficar na média de 0,4% o valor do imóvel. Só que a grande questão aqui é que o aluguel ele vai aumentando todos os anos pelo IGPM. Então é até o que eu vejo muito nesses posts. Ah, mas o aluguel aumenta, a parcela fica fixa, então é melhor financiar. Então beleza, vamos considerar esse aumento do aluguel. Eu peguei aqui uma média do IGPM e considerei que essa média de ajuste de aluguel vai ficar entre 6% e 7% ao longo prazo. Tem anos que vai subir mais, assim como tem anos que vai ter até a queda, como por exemplo, esse ano, 2023, vai ter uma queda aí no preço dos aluguéis, queda do IGPM. Então eu vou colocar uma média aqui de 6% do ajuste de aluguel anual. E também nós temos que considerar a valorização do imóvel. Afinal, se você comprou um imóvel lá em 2000, hoje vai estar valendo muito mais do que ele valia lá em 2000, porque ele realmente tende a ter essa valorização. Inclusive, é o que muitos utilizam como argumento para falar que é melhor comprar um imóvel. Pô, eu comprei um imóvel de 500 mil, 20 anos atrás, hoje ele vale mais de 1 milhão, realmente. Então a média de atualização de um imóvel, nesse longo prazo, é entre 3% e 5%. Vou colocar aqui o máximo, 5%. Ah, Pedro, mas isso é muito pouco, meu imóvel valorizou muito. Realmente, se você pegar um período de tempo muito longo, esse 5% faz diferença, né? Esses 30 anos mesmo aqui. O imóvel vai, no mínimo, triplicar de preço com esse 5% ao ano. É normal. Um imóvel de 500 mil, daqui a 30 anos, está valendo 1,5 milhão, até um pouquinho mais do que isso. E vai ser justamente essa taxa. E agora, nós vamos considerar a rentabilidade dos investimentos que você faria caso você não comprasse esse imóvel. Caso você pegasse aquela entrada, mais a diferença entre as parcelas e o aluguel, para estar investindo. Hoje você consegue 12% ao ano, porém essa é uma rentabilidade de agora, então não é tão certo você conseguir isso. Se você tiver conhecimento, você consegue mais. Hoje eu consigo mais do que isso, inclusive, mas vamos começar com esse valor, depois a gente considera outros para a gente ter uma base. Então essa aqui é a tabela saque, onde nós temos uma prestação que vai diminuindo e uma amortização. Para quem não sabe, a amortização é quanto você realmente vai estar pagando da dívida e o resto é juros. Essa amortização vem constante até o final e o que vai diminuindo aqui são os juros. E aqui na tabela price, nós temos o contrário, né? Prestação fixa, por isso que é mais fácil de conseguir aprovação, porque a prestação é menor de início e a amortização ela vem menor até no final, tá? Bem mais alta. Inclusive, nessa tabela aqui compensa bastante que você antecipe as últimas parcelas, né? Porque aí você consegue estar pagando uma amortização muito maior lá do final. Então aqui eu já coloquei todos os dados, dá pra gente ver o que compensaria mais: alugar esse imóvel e investir a diferença ou então fazer o financiamento. Logo de cara eu vou conseguir ver que nesse caso valeria mais a pena alugar, mas vamos ver o porquê. Aqui eu tenho o mês, a prestação, a amortização e os juros e também o saldo devedor. No caso do financiamento, você começaria aqui com 400 mil saldo devedor, porque você já pagou 100 mil à vista, que seria a entrada. E aqui você vai vendo que vai diminuindo o valor da amortização. Enquanto no aluguel você teria simplesmente o valor da entrada, que seria seus 100 mil reais, mas a cada mês aqui a diferença entre a prestação, que seria esse valor, e o aluguel. Então o excedente aqui seria de 102.265 no primeiro mês. Seria os 100 mil mais a diferença de aluguel. Então o que a gente considera? Se você investisse esse valor, a diferença entre o aluguel e a prestação todos os meses, mais aquele 100 mil inicial. E aqui você vai vendo o quanto que você vai tendo. O que vai acontecer depois de um tempo? Você vai ver que a diferença entre a prestação e o aluguel vai ficar negativa. Por quê? Porque a prestação realmente vai continuar constante e o aluguel vai aumentando. Então isso é verdade, para quem já pensava nisso. Não, a prestação é constante, mas o aluguel vai subindo. Realmente vai chegar um ponto que o aluguel vai ficar mais caro que a prestação. Porém, quando esse ponto chegar, você já vai ter um valor acumulado. E no final você vai ver o quanto você vai ter nos seus investimentos. Então você investisse todo aquele valor. E também qual que seria o valor do seu imóvel atualizado, com a valorização média que ele sofre. Então, um imóvel de 500 mil, com aquelas taxas que eu coloquei, depois de 30 anos vai estar valendo 2 milhões e 100 mil reais. Isso com aquela taxa média de 5% ao ano. Para você ver que realmente isso representa muita coisa. Então, enquanto aqui nos investimentos você teria 4 milhões de reais, que seria apenas 2 milhões. O que valeria mais a pena? Investir o seu dinheiro. Outro ponto muito importante para quem tem o sonho de ter a casa própria. Talvez valha mais a pena que você espere um pouco, faça esse sistema aqui, invista o dinheiro ao invés de comprar financiado, porque ao fazer isso, olha só que bacana. Presta atenção quando isso aqui ficar verde. Ó, ficou verde aqui.
aqui. O que esse vídeo aqui significa? Que você pode comprar o seu imóvel à vista, pelo valor atualizado, depois de 164 meses. Daria mais ou menos 15, 16 anos aqui. Ou seja, você vai conseguir pagar o seu imóvel depois de 15 anos, ao invés de ter que esperar os 30 aqui do financiamento. Você diminui quase que pela metade o tempo que você gastaria, simplesmente por estar investindo o seu dinheiro antes de comprar o seu imóvel. É claro que nesse ponto também valeria mais a pena você investir o dinheiro, né? Continuar investindo aqui para ter aquela renda mensal e conseguir pagar o seu aluguel e ainda sobrar. Mas, se o seu sonho é ter um imóvel próprio, isso aqui faz mais sentido do que financiar. Entretanto, e agora que a gente vem nos poréns e no ponto positivo de estar financiando, é esses dados aqui. Por exemplo, e se o aluguel for muito mais alto que isso daqui? Se for uma região muito boa e lá o aluguel está muito sobrevalorizado e vai para 0,7%. Olha só, já não vale mais a pena aluguel. É melhor que você financie. Você vai ter um valor maior do imóvel do que quanto teria no final. Não, 0,6%. O que você acha que valeria mais a pena? Financiamento também. Ah, mas se o imóvel estiver muito barato, o aluguel, 0,3%, R$ 1.500, um imóvel de 500 mil. Aí vale muito, mas muito mais a pena morar de aluguel até ter o dinheiro. Mas vamos considerar aqui a média que realmente vai ser essa. E vamos pegar os dados que realmente mudam. Por exemplo, o custo efetivo total. Quando a taxa de juros está baixa, você consegue um CET de 5%, 6%. Olha só que bacana, o financiamento fica muito melhor por a taxa de juros estar menor. Ah, Pedro, se eu tiver um conhecimento, se eu conseguir construir um imóvel e ganhar com a valorização, se eu comprar um imóvel na planta e conseguir uma atualização dele de 7% ao ano, mesmo com um CET mais alto aqui de 11,2%, vamos colocar na verdade um pouquinho mais aqui, 10% ao ano. Aí vale muito, mas muito mais a pena fazer o financiamento. Mas não acho que isso aqui é fácil, tá? É difícil conseguir 10% ao ano, ainda mais um período muito longo, como 30 anos. Ah não, Pedro, mas eu não sei investir direito, eu quero investir só em investimento de baixo risco, eu sei que a Selic vai variando e eu acho que eu consigo no máximo 9% ao ano nos investimentos. Aí valeria mais a pena financiar. Então vai depender muito destas taxas aqui, do quanto você consegue no investimento, do quanto que você pode pagar aqui no aluguel, né? Se o aluguel está caro ou se ele está barato, qual que vai ser o reajuste do aluguel? Às vezes o reajuste é menor ou maior, você consegue negociar direto com o proprietário, dá para até diminuir esse ajuste. Mas para ser bem objetivo com você aqui é o seguinte: se você não tem controle financeiro nenhum, não sabe investir o seu dinheiro, financia um imóvel. Quando você tiver realmente condição, não for te apertar muito, financia, vai ser melhor. Porque muitas das vezes você sendo obrigado a pagar essa parcela, você dá um jeito. Se você não tivesse que pagar essa parcela, só investisse, talvez você nem conseguiria. Você não tem a disciplina para estar investindo esse valor todos os meses. Então é melhor que você realmente financie o imóvel, pelo menos você vai ser obrigado a estar pagando aquele valor mensal. E no final aqui, 30 anos, você vai ter um imóvel bem mais caro do que hoje, né? É um investimento também que vai render menos grande parte das vezes se você souber fazer investimentos aqui em renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, mas que não deixa de ser um investimento. E se você tem um conhecimento nessa área de investimentos, se a taxa de juros está alta principalmente, foca em investir, que possivelmente você vai ter resultados melhores morando de aluguel. Então eu mostrei mais do ponto de vista financeiro, porém como você viu, depende muito da sua situação, né? Do que você realmente quer. Se você quer uma liberdade maior, aí comprar um imóvel realmente não é tão interessante. Para mim mesmo que eu veja que faz um pouquinho mais sentido aqui financiar, eu não vou financiar agora, porque para os meus objetivos não faz sentido. E na verdade, pessoal, essa aula aqui eu tirei do meu treinamento completo sobre investimentos, onde você aprende a investir e a conseguir rentabilidades nessa casa de 12, 13% ao ano de forma mais simples. Inclusive, essa planilha aqui está disponível lá no treinamento, é apenas um dos bônus dele, apenas uma das aulas, e eu vou estar deixando o link aí na descrição para vocês com um super bônus. Esse treinamento vai estar saindo de R$ 838 por apenas R$ 197, ou 12 vezes de R$ 19,70. Realmente de graça tudo que eu ensino. Tá aqui o site que você vai ter acesso aí na descrição. Aqui tem todas as informações, basta vir aqui em Quero Me Inscrever Agora, você vai ser direcionado para o site de pagamento e aqui tem a opção de dividir em 12 vezes ou pagar no Pix, no boleto. Você vai ter acesso a mais de 100 aulas de um conteúdo bem completo sobre investimento. Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aí abaixo. E antes de fechar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima, bons investimentos e fui!